Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a companhia da Oralsim Implantes Dentários. Oralsim é a número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, já quero aqui dar as boas-vindas à Oralsim, que vai estar com a gente diariamente aqui. Inclusive, a nossa ideia é trazer uma educação de saúde bucal. Vale muito a pena você acompanhar o nosso Conexão e a gente já dá as boas-vindas aí ao Dr. Marcelo, né? Dr. Marcelo Rodrigues, que é diretor lá da Oralsim e que estabeleceu essa parceria com o programa Conexão nos próximos meses. Então, a gente vai estar junto aqui trazendo aí essa educação realmente em saúde bucal. Hoje o programa Conexão chega para falar sobre é um assunto muito interessante, que eu vou até pegar aqui certinho, mas eu estou com a Ana Gláucia Lima aqui, que é psicóloga com especialização em urgência e emergência pela FAMEMA. Ela está aqui para falar conosco sobre insatisfação. Como é que é? Você sabe, decorou ou não? Crônica, aí sim. Ana, obrigado pela presença. Você vê que aqui a gente está testando todo mundo. E eu não queria estar insatisfeito de forma alguma. Boa noite. Bem? Tudo jóia. Boa noite, é um prazer estar aqui, Marcos, conversando com você e conversando com todo o seu público para a gente falar sobre insatisfação crônica. Gente, mas existe uma cronificação da insatisfação? O que é isso, pois né? Pois é, né? E até para a gente começar a entender um pouco o que é, como é que a gente define a insatisfação? Tem uma historinha, né, que diz que o Joãozinho estava num restaurante e a mãe falou assim: Joãozinho, você quer mais comida? Não, filho, não, mamãe, eu já estou cheio. Não é cheio, Joãozinho, é satisfeito. Ele guardou. Aí ele viu um ônibus circular lotado de gente. Ele falou: mamãe, que ônibus satisfeito. Não, filho, agora o ônibus está cheio. Então, o que é satisfeito? Uma pessoa cheia, uma pessoa com contentamento, uma pessoa preenchida. Se a gente for ver o que é uma pessoa satisfeita. Uma pessoa que tem um contentamento com as coisas, uma pessoa que se sente bem com aquilo que faz, com aquilo que constrói, uma pessoa que consegue observar e entender os seus objetivos, uma pessoa que se satisfaz com as coisas. Isso é o satisfeito. O insatisfeito é uma pessoa totalmente ao contrário disso. Uma pessoa que não se preenche com nada. Uma pessoa que pode colocar todos os objetivos na vida. Quando ela alcança esses objetivos já não era mais aquilo, já mudou. Então a insatisfação está presente na nossa vida dessa forma. E existe a cronificação da insatisfação. Então uma pessoa que ela é insatisfeita de uma forma muito duradoura. Isso é a insatisfação crônica hoje. E por que é que nós estamos tão insatisfeitos afinal, hein, Ana? Por que a gente hoje não se satisfaz com o emprego que a gente tem, com o salário que a gente tem, com a família, com o dia, com as coisas que a gente conquista? Hoje, talvez, uma das possibilidades, Marcos, é a questão do capitalismo e de sempre quando a gente quer algo, a gente tem aquela meta, aquele objetivo, só que amanhã já apareceu uma coisa bem melhor. E a gente já não quer mais aquilo. É verdade. Né? Então eu quero comprar um carro X. Aí eu vou lutar para comprar aquele carro. Quando eu consigo comprar aquele carro, já apareceu o abecedário inteiro de carro. E aí eu não me sinto mais satisfeito com aquilo que eu tinha como objetivo, como meta, como sonho. De quem que é a culpa disso? De várias opções que a gente tem hoje na vida. Nós temos muitas opções de escolha e as pessoas elas não conseguem escolher, elas não conseguem optar. Porque quando a pessoa escolhe e opta por algo, ela está, não existe essa palavra, tá? Mas está desoptando por outra coisa. E hoje a gente vive num mundo em que a gente precisa conquistar tudo. A gente precisa ter tudo
agora, o máximo de coisa que a gente puder, trabalhar no máximo de emprego que a gente puder, ter o máximo de salário que a gente puder, ter o máximo de coisas que a gente puder, para que a gente possa pensar em algum tipo de satisfação. Então hoje o mundo ele caminha para isso. Então o que a gente mais vê hoje são pessoas realmente insatisfeitas com o que elas têm. Então, isso acaba por estar ligado diretamente à questão do consumismo ou não? Eu acredito que diretamente ao consumismo, diretamente ao imediatismo, ao prazer agora, ao capitalismo. Eu penso que a insatisfação ela está diretamente ligada a isso, ligada ao despertar da mídia, né? A mídia ela nos oferece muitas coisas hoje, a mídia nos dá muitas opções, a mídia nos oferece coisas muito fáceis. E aí a mídia ela tem um outro poder de mostrar que nós precisamos de algumas coisas que nós talvez não precisemos. Exatamente, eu ia te falar exatamente isso. Não está faltando um norte para a gente, né? Na verdade, a gente, quando é tomado dessa insatisfação, me parece que é porque nós não sabemos quem somos, por que estamos e para onde vamos. Para onde vamos, o que queremos, quais são os nossos objetivos. O Marcos, você percebeu que tem uma explosão de profissionais que trabalham com desenvolvimento humano? Sim. Com desenvolvimento pessoal? Sim. Está tendo uma explosão, você pode ver em redes sociais. Começou com a onda dos coaches, né, e tal. E hoje está lotado de gente que faz isso. Por quê? Porque tem demanda. Tem demanda. Tem demanda para a gente desenvolver as pessoas, para a gente começar a ensinar as pessoas quem elas são, onde elas estão, para onde elas vão, o que elas sonham, o que elas querem de fato, o que elas precisam e o que mentem para elas que elas precisam. Então hoje tem muito dessa demanda para a gente trabalhar. Por quê? Porque nós estamos perdidos. Todos nós, Marcos, independente se nós somos psicólogos ou se não somos psicólogos, independente, nós estamos sim realmente perdidos porque a gente tem uma oferta muito grande de coisa. Vou te dar um exemplo meu. Tem uma oferta de cursos, vários cursos legais, interessantíssimos para eu fazer todos dentro da minha área, mas eu tenho que escolher um, porque eu só tenho dinheiro para pagar um. E aí? E a crise que eu entro? Pois é. Porque na minha cabecinha, se você não tiver eu tudo, tenho que fazer tudo. E eu tenho que fazer tudo agora. Eu não posso colocar um prazo, faço um esse ano, o ano que vem. Não, eu tenho que fazer tudo agora, porque a vida acontece agora, porque se eu perder o agora, o amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui, e isso é um problemaço para a minha vida. Então isso está invadindo as nossas vidas de uma forma terrível. E a gente precisa começar a prestar atenção, porque se eu escolho o curso X e não escolho o Y, eu não estou satisfeita pelo curso X. Eu estou insatisfeita porque eu não escolhi o Y. Olha que crise. Se eu escolho estar aqui conversando com você, eu não escolho estar na minha casa. Então, talvez eu não esteja satisfeita em estar aqui. Porque você queria estar em casa também. Eu estou insatisfeita porque eu não estou em casa. É a questão do viver. Mas não é isso não, né? Não, é só um exemplo. É só um exemplo. Então, nós não estamos satisfeitos com o que a vida nos dá hoje. Com o que a gente tem a possibilidade de fazer hoje. Com o que a gente tem perna para fazer hoje. Eu vou polemizar um pouquinho isso, Por mas favor. eu tenho certeza que você não vai... Meu Deus, posso levantar e ir embora? Você não vai ter problema nenhum, não. Você vai tirar de letra. Mas a gente sabe o seguinte, né? Como cristãos falando, Sim. A gente sabe que nós sabemos o motivo pelo qual nós fomos criados, nós fomos gerados e por que estamos aqui. E isso, indiscutivelmente, facilita e muito. É claro que a gente vê gente que comunga da mesma fé, crê nisso e enfrenta problemas também. Não quero dizer que... Mas assim, qual a relação desse vazio, né? E a psicologia, mas ao mesmo tempo essa questão espiritual, isso é observado também, Ana? É observado como um pilar, que a vida espiritual ela é um pilar na nossa vida, na nossa existência, independente da orientação espiritual. Sim. Porque cada um, a gente até fala como uma defesa do nosso ego mesmo, a gente se encontra naquela orientação espiritual. Então, cada um, ele se encontra dentro de um pilar espiritual. Sim. E aí a pessoa começa a trabalhar a questão da satisfação, a questão do entendimento dos porquês estamos aqui, quais são as nossas missões, né? Ou qual é a nossa missão estar aqui. Então, a pessoa começa a entender
se entender de uma forma holística. A gente trabalha muito isso, a integração do ser humano. Hoje o ser humano é estudado biopsicossocial e espiritual, porque são os nossos pilares. Se o básico, né, tem vários pilares. Sim. Aí. Nesses dias até eu ministrei uma palestra sobre pilares. Acho que a gente difícil porque são muitos pilares, né? Para cair não é fácil. Se a gente tiver com todos os pilares sustentados ali, a gente não cai, né? Agora, se a gente pensar só no pilar do trabalho e a gente perder o emprego, pois é. Aí cai. Né? Então, a pessoa que ela tem o seu lado espiritual e se entende de um ser espiritual... Tem que ter um equilíbrio, né, nos pilares, né? Ela se entende, ela consegue se entender dessa forma holística, talvez assim ela consiga lidar melhor com a satisfação, com a insatisfação, com frustração, com capitalismo, imediatismo e tudo mais. Quando a pessoa tem uma visão além da Terra, ela consegue entender que muito do que tem aqui na Terra não passa de vaidade. Muito do que a gente tem aqui é vaidade, Marcos, né? Com certeza. Esses dias, assim, eu gosto muito de fazer autorrelato, hein? Esses dias infelizmente, a gente perdeu uma tia. Ela faleceu. E aí, menino, eu fui no velório, eu fiquei, gente, ela foi embora, acabou. Assim, né? Aqui na Terra, acabou. E o quanto que talvez a gente podia ter estado junto, ter conversado mais, ter vivenciado outras coisas, e não. O velório é muito rico nisso, né? O velório oferece, a funerais oferecem, assim, riquezas espirituais pra gente. Tem uma passagem que diz que... É melhor chorar num velório do que sorrir numa festa, não é? Provérbios de Salomão. Por quê? Porque a gente reflete sobre a vida. E eu refleti muito sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes eu estava trabalhando, ou eu estava, enfim, fazendo tantas outras coisas e eu não estava com a minha família, vivenciando e construindo algumas relações. Então isso é muito importante. E nossa família refletiu e tem refletido muito nisso, sabe? Então, quando a gente tem um olhar além do que a gente vive, e não, gente, precisa ser espiritual, um olhar além do hoje, além do que você tem nesse momento, talvez a gente consiga organizar melhor o que a gente está se satisfazendo, no que a gente não está se satisfazendo, o que é importante, o que é prioridade. E acho que um outro aspecto também que sempre chama a atenção de todo mundo, até tem uma passagem, na verdade é uma história, né? Um relato também de uma pregação que eu vi, diz que o indivíduo acabou indo no velório, perdão, agora deixa eu me lembrar aqui, que tinha relação com o velório, é isso. Diz que o pastor foi comprar um paletó, porque ele não tinha um paletó para a pregação e tal, e ele foi num brechó comprar, e o terno, ele achou lá um terno lindo, né? Ele falou assim, eu quero levar esse terno. Aí o rapaz falou, o senhor tem certeza que o senhor quer? Não, eu quero e tal. Experimentou, nossa, caiu certinho em mim e tal. E aí ele observou que não havia bolsos no terno. E aí ele perguntou, mas escuta, por que não tem bolso? Aí ele falou, porque esses são feitos exclusivamente para usar em situações para enterro e tal. Isso prova o quê? Que você não leva exatamente nada, né? E Marcos, quantas relações estão sendo destruídas porque a gente acha que isso ou aquilo é mais importante? Né? Quantas relações, quantos sonhos, quantas metas, quantos objetivos, quanta saúde física e mental tem sido destruída por isso. Eu vou para o intervalo e eu quero que depois você defina para a gente assim, quais são os sintomas da insatisfação. Sim. Quando é que a gente percebe, né? E quando é que a gente pode observar aí, olha, fulano está insatisfeito, ou eu estou insatisfeito, né? Aliás, eu estou super preocupado, eu vou... preocupado para o intervalo, mas eu quero saber daqui a pouco se eu estou ou não satisfeito. Rapidinho intervalo em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima, Água de Marília e com a gente também a Oral Sim implantes dentários. Aliás, eu quero falar para você, olha que dentadura e ponte móvel é coisa do passado. E quero inclusive desafiar você a fazer uma avaliação bucal realmente na Oral Sim. Vou passar um telefone para você, você faça uma avaliação, tenha conhecimento do que é possível você melhorar hoje, se livrar de dentadura, ponte móvel, implante dentário é uma realidade e olha, está numa evolução fantástica e super acessível. Chegou a hora, 99600 0727. Vou repetir, 99600 2707. Agora eu falei certo. 99600 2707. Manda um WhatsApp, manda um SMS e o pessoal da Oral Sim vai entrar em contato com você. Não perca essa oportunidade. Rapidinho a gente volta na sequência, não sai daí não. Até já.